Lua cheia, mordidas, noite, sexta-feira, transformações, finalmente chegou a hora de trazer os melhores filmes de terror sobre lobisomem. Sem mais enrolação, vou abrir com A Hora do Lobisomem, esse clássico dos anos 80, também chamado de Bala de Prata. Corey Haim, ídolo teen, anos 80, como protagonista, é a história desse garoto que começa a desconfiar que mortes, estranhos ataques dentro de sua cidade estão conectados à figura de um lobisomem. Ele vai investigar a parada simplesmente para descobrir que o perigo é real e imediato. Baseado na obra de Stephen King, o livrinho vocês chegaram a ler, é bem pequeno, né? Muitas pessoas não gostam, eu nunca li, mas ele não tem uma boa avaliação. Esse filme é um clássico supremo dentro dos anos 80, traz toda aquela atmosfera Sessão da Tarde, embora não tenha assistido na Sessão da Tarde, não sei nem mesmo se ele passou por lá, né? Assisti muitos anos depois, e aí é muito legal como ele aborda essa questão sobre lobisomens, todo aquele clima de cidade pequena, quando o pavor explode, aquele final característico, clássico de filmes dos anos 80. Então uma pedrada aí dentro desse subgênero para começar bem a nossa lista. Stephen King's Silver Bullet. O Lobo de Snow Hollow, filme mais recente, 2020, é a história de, novamente, cidade pequena, estranhos ataques. Um policial vai investigar a questão simplesmente para cair numa trama possivelmente, né, lobisomens, ou um lobisomem. Jim Cummings à frente da direção e como protagonista. Eu gosto muito do trabalho desse diretor porque ele coloca pequenos trechos, pequenos fragmentos de comédia que acabam se inserindo perfeitamente as histórias contadas em seu cinema. Ele já fez filme de comédia, já fez filme de terror, já fez filme de ação com espionagem, crime, The Better Test, né, que é um pouquinho mais recente, e eu adoro como ele tem esse cerco investigativo, como é um policial que não sabe muito bem, um xerife que não sabe muito bem o que está acontecendo, tem problemas particulares, ele não é extremamente competente e tem aquela atmosfera fria, gélida, com um baita final também. Então super recomendo, e não fique, assista o Lobo de Snow Hollow e corra para os outros trabalhos do Jim Cummings, principalmente se você gosta algo além do que nós estamos acostumados, né? Ele foge àquela arquétipo tradicional Hollywood. Just make this perfectly clear. There is no such thing as werewolves. Our killer is a guy, and I'm gonna find him, and I'm gonna kill, and we're gonna bring him to justice. Grito de horror, The Howling, um dos filmes mais amados sobre os dentro desse subgênero nos anos 80, é a história de uma repórter que passa por uma situação traumatizante e vai buscar refúgio nesse centro, né, para pessoas que vivenciaram de alguma forma coisas ruins, centro de reabilitação no meio do nada, só que coisas estranhas rondam aquele lugar no meio das florestas, coisas estranhas ligadas à licantropia. Logo o terror explode joidante à frente da direção. Ele que dirigiu Gremlins, ele que dirigiu Piranha, ele que dirigiu Meus Vizinhos São um Terror, tem mais coisa, né, que eu tô me esquecendo. Baita diretor, aqui no início de sua explosão em qualidade e em espaço dentro de Hollywood. O que mais ficou na cabeça de quem assistiu é a transformação, efeitos práticos fabulosos, sempre colocam em transformações de lobisomens. Anos 80, essa é de um lobisomem americano em Londres, não, Paris não, jamais Paris. Então, The Howling, classicão, e muita gente tem esse como um filme favorito de lobisomens. É o seu também? Lua Negra, agora uma obra cult dos anos 90, um tanto quanto obscura, mas muito amada por quem assistiu. Confesso que eu assisti, não vou exatamente dentro do campo da paixão, mas curti bastante, gosto bastante desse filme. É a história de um rapaz que ele sofre um ataque, perde sua companhia romântica, vai buscar refúgio na casa de sua irmã, só que por quem ele foi atacado? Qual o seu estado atual e qual será seu estado daqui 5, 6 dias, porque ele está se transformando em um lobisomem. Ataques acontecem e essa família, sua irmã, né, filhinho pequeno, cachorro é o primeiro a desconfiar. Opa, tem algo errado com esse sujeito. Terror mais calmo, mais tranquilo,
um pouquinho mais lento, acontece nessa floresta, no meio do nada, poucos personagens, a trama demora a se desenvolver, mas eu adorei cada segundo, traz como protagonista a lindíssima Mariel Hemingway, né, que fez muitos filmes blockbuster nessa segunda metade dos anos 80, esse é um pouquinho menos conhecido para a atriz mesmo, poucos se lembram dela aqui, mas uma baita a opção dentro desse subgênero, uma boa história e que consegue mesclar muito bem aspectos do drama, né? Não é somente o terror. Bad Moon. It doesn't have to be Halloween to be this scary. A Companhia dos Lobos, Neil Jordan, à frente da direção, dá pra falar pouco sobre a história, a fábula adaptada para o padrão lobisomens. Se eu falei do grito de horror, da transformação, aqui é a mesma coisa, foi por isso que esse filme ficou eternizado, só que diferentemente de grito de horror, em que você pode ver aquela transformação 10 vezes, você quer assistir 10 vezes para pegar os detalhes de como aquilo foi feito, como aquilo foi filmado. Aqui não, uma vez, porque ela é muito nojenta, ela é desconfortável. Eu trouxe até esse pôster que traz a cena em questão. E uma vez, você fala, não, agora, só daqui um ano eu assisti de novamente essa cena, esse filme. Um filme é bizarríssimo, tem toda uma atmosfera estranha de se mover no meio da floresta. Aquelas casinhas em que a higiene parece ser a última questão a ser tratada, mas é um filmaço. E o Jordan, que depois foi fazer Entrevista com o Vampiro, filme pelo qual ele é mais conhecido, mas nos anos 80 tem esse clássico. The Company of Wolves, where fairy tales end. Cães de Caça, Dog Soldiers, anos 2000, a história desse grupo militar que está em treinamento no meio de uma floresta, quando estranhos ataques começam a acontecer. Mais do que isso, o grupo vai descobrindo pedaços de corpos de uma outra base militar, o terror explode, cada integrante vai buscar refúgio nessa casinha no meio do nada, casinha pequenininha, e é lá que novos heróis surgirão, novos antagonistas, novos mordidos e criatura tentando invadir de qualquer forma o lugar. Começa com ação, uma ação frenética, a gente nem consegue respirar, logo dá espaço àquele terrorzão tradicional dentro da mitologia, com novos ingredientes sendo introduzidos e os personagens que a gente torce mais para as criaturas do que a mocinha, o mocinho, porque eles são insuportáveis, com exceção de alguns. Isso é intencional do roteiro, é isso que deixa a obra tão legal. Então, um verdadeiro pipoca lobisomem do início dos anos 2000 do Reino Unido. Lobos, Albert Finney como protagonista, ele saiu no mesmo ano de Grito de Horror e é muito parecido em suas características centrais de história. Qual que é a maior diferença aqui? É que os lobisomens, eles têm outra construção mitológica, vamos dizer assim, para não entregar nada da história, e acontece em cidade grande, né? Mesmo as cenas de terror, ela tem uma menor concentração em detalhes, como acontece no filme do Joe Dante. Aqui é mais na imaginação, dentro desse senso investigativo. O Albert Finney interpreta esse policial que está investigando uma série de estranhas mortes e começa a desconfiar da existência de lobisomens dentro de sua cidade, um culto de lobisomens, uma pequena seita, e conforme a investigação vai se encaminhando para um desfecho, sua vida também parece estar em risco. O que eu acho ótimo desse filme, exatamente como ele vai coletando pistas, cidade grande, os ataques surgindo. O que eu não curto tanto, é um baita filme, mas eu não curto a forma como os ataques acontecem, a forma estética, porque por uma limitação de orçamento, nós não temos tantas exposições de criaturas. Então eles fazem alguma coisa com a luz, né? Mesmo com o som, como se nós estivéssemos na pele do lobisomem em questão. Isso deixa muito para o campo da imaginação, a gente não tem tantas vendo o que está acontecendo com as vítimas, isso prejudica um pouquinho, mas é uma questão pessoal que eu achei. O Albert Finney tem uma boa atuação, ator mais do campo do drama, até estranho vê-lo dentro do terror, mas se você quer a dobradinha mágica do ano de 81 dentro desse subgênero, o Grito de Horror e Wolfen.
Amaldiçoados, agora um filme mais polêmico, porque muita gente odeia, é um guilty pleasure, né, que eu tenho, que é um filme ruim, bom, né, gostoso de se assistir. A direção do Wes Craven, ele teve muitos problemas na produção, né, o corte inicial tinha muito mais tempo do que o corte de cinema, problemas nos efeitos especiais, queriam efeitos práticos, depois foi para um terrível efeito digital, que é muito ruim mesmo, né? Isso não dá pra negar, mas a história é boa, o elenco... A história é boa não, a história é cativante, o elenco é bom, tem o Jesse Eisenberg, tem a Christina Ricci, a história de dois irmãos que nessa bela noite sofrem um acidente de carro e são vítimas de uma criatura, né? Sobrevivem e começam a ter mudanças corporais, vão investigar o que está acontecendo, cair nessa teia, lobisomem, seita oculta dentro de uma empresa e vão buscar o cabeça, o líder, para eventualmente quebrar essa maldição. Ele é bem dinâmico, bem rápido, bem vergonha alheia em alguns momentos, mas dá certo. Eu acho que para os anos 2000, o cinema pipoca, que a gente estava encontrando muito terror adolescente e muito terror tortura, esse cai como uma luva, né? Uma coisa diferentona para a gente assistir, principalmente quando nós falamos do Wes Craven. Possuída, Ginger Snaps, clássico canadense que beira o de uma obra-prima considerando o terror, né? Novamente irmãos aqui, no caso duas irmãs que estão dentro dessa bela noite, góticas, desajustadas, sofrem um ataque de uma criatura, uma delas é mordida e nós vamos, mordida, arranhada, e ela vai passar por alterações corporais, vai se transformar lentamente em um lobisomem, diferentemente do filme anterior, em que o foco estava numa trama, né, conspiração lobisomem, aqui é muito simples, né? Vão ficar na forma como essa adolescente vai lidar com suas transformações corporais. Esses dramas, tem até essa brincadeira com o período da adolescência, inicialmente ela acha tudo aquilo maravilhoso, pouco a pouco ela vai fugindo de sua humanidade, né? Dá lá esse lado bestial, e a outra irmã, pobre, coitada, tentando cuidar, tentando evitar, encontrar uma forma, um antídoto para salvar a vida de sua familiar. Teve sequências, eu ainda não assisti o terceiro filme, o segundo é muito bom também, né? O terceiro, acho que ambos são de 2004, o segundo e o terceiro, que o terceiro é menos bem avaliado, de uma forma crítica, mas esse primeiro é um clássico, filme de conforto mesmo, tem suas partes nojentas, mas aquela cinematografia escura, melancólica, o clima daquela cidade, daquela escola, da protagonista, né, que é a irmã que não foi mordida, filme delicioso. A Noite do Lobisomem, um filme dos anos 60 da Hammer. Sim, um filme de lobisomens da Hammer. Darcy Fisher à frente da direção, Oliver Reed. A história, eu vou nem trazê-la para vocês, existe, tá? Mas a gente se importa mesmo com a transformação, com os jogos de enganação, com aquela ambientação vila espanhola, século, sei lá, 18, 17... É isso que importa. O romance, aqueles draminhas particulares, né? Eu estou me transformando, eu tenho que lidar minha família, a aceitação, seja do relacionamento, seja da transformação. E o Oliver Reed, né, é perfeito para esse tipo de papel, então ele nem precisou de muita empolgação na hora de atuar. Mas é uma pequena pérola aí perdida em uma época que esse subgênero estava meio esquecido. Porque nós tivemos, daqui a pouco eu vou falar, filme dos anos 30, 40, 50, anos 60 pouquíssimos, e a partir dos anos 70 explode de novo, está em evidência até hoje. Blackout, filme mais recente, 2023, já falei sobre ele uma vez aqui no canal, nos melhores filmes de terror de 2024, ele tem essa dúvida, muitos sites colocam 2024, muitos sites colocam 2023, e muitos filmes se chamam Blackout, e são muito mais relevantes do que esse, então quando você for procurá-lo, coloque o título, coloque o ano, os dois se quiser, e o nome do diretor, Larry Fessenden, para não correr o risco de cair na obra errada. É a história de um pintor dentro dessa cidade pequena que passa a acreditar que ele está ligado a estranhas mortes que vêm acontecendo pela cidade, e mais do que isso, que ele é um lobisomem. Nós vamos tentar descobrir a verdade junto com o personagem Larry Fessenden. Teve uma carreira, uma explosão
da segunda metade dos anos 90 e início dos anos 2000, muitos filmes independentes de terror, filmes bons. Esse é menor, menos orçamento, mais parado, é mais para quem quer zerar tudo relativo a lobisomens, que gosta de um filme obscuro, né? Esse vai ao encontro, é um filme muito interessante. You're really a werewolf. I'd rather be dead. A fera deve morrer. Um ricaço vai reunir vários convidados nessa mansão no meio do nada, no meio de uma floresta, para trazer jogos de caça, porque ele é um baita caçador e ele acredita que um desses convidados é, na verdade, um lobisomem. Ele promete: eu vou matar esse lobisomem, nós vamos tentar descobrir a verdade, embora aqui, né, a gente jamais consiga falar, não, esse é o camarada, é o responsável, porque a trama tem tantos buracos, tem tantos furos. É aquele, assim como eu falei com o filme na obra do Wes Craven, é um guilty pleasure, né, quase um filme trash mesmo. As atuações são fraquíssimas, tem até o Peter Cushing como parte do elenco, mas de alguma forma ele é de conforto. Ele vai terminar, você vai ter a grande surpresa e você vai querer, não, vou assistir novamente para pegar as pistas. Vai assistir novamente e vai ficar tão perdido quanto da primeira vez, porque nada que faz muito sentido. É um mistério da Agatha Christie, né? Como se fosse um filme baseado no trabalho da Agatha Christie, com lobisomens. Impossível deixar passar, e dentro dos anos 70. When the moon is full, the beast must die. A Noite do Lobo, mais anos 70, mais filme obscuro, dessa vez concebido para a televisão. Você sabe, filmes para a televisão, menos violência, mais criatividade. A história de um xerife, dentro da realidade novamente, cidade pequena, tem mortes violentas em suas mãos, vai investigar simplesmente para chegar até uma família rica que comanda o lugar. Lá ele desconfia que existe um lobisomem. Muitas surpresas, aquele trama tradicional investigativa, tranquila, não oferece nada muito rebuscado, nada muito diferente, o suficiente para quem gosta desse cinema. Filmes para televisão é para quem gosta desse tipo, desse estilo de filme. Se você gosta daquele filme mais dinâmico, com mais violência, mais conteúdo vermelho, um foco maior nos efeitos práticos, né, principalmente dessa década de 70 e 80, talvez não seja para você. Eu gosto bastante desse estilo, principalmente quando ele pega esse lado de mitologia, seja lobisomem, monstros, bruxas, adoro. O Lobisomem, dobradinha de filmes O Lobisomem, esse de 2010, blockbuster tradicional, filme pipoca, saiu, teve uma popularidade mediana, depois caiu no esquecimento. Nos últimos 2 anos, eu vejo cada vez mais pessoas lembrando essa obra com Benício Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, história batidona, jovem retorna à sua cidade natal, tem um perrengue lá, jogos de enganação, mordidas, arranhões, transformações. É basicamente isso. O que me agrada nesse filme é que se você coloca numa sexta-feira à noite, fazendo nada, quero assistir um blockbuster que eu nunca vi, ou que faz muitos anos que eu não assisti, você vai colocar o Lobisomem, ele vai te agradar. Os efeitos especiais envelheceram, né, mais aquela pegada digital que todo mundo fazia naquela época, 2010, 2009, 2011, mas não são exatamente incompetentes. Eu acho que com o passar do tempo ele vai ser cada vez mais relembrado, principalmente quando saírem novos filmes, que foi o que aconteceu. Teve aquele The Wolfman, muita gente se lembrando de filmes sobre lobisomens, olharam para aquela coisa horrorosa e falaram, não, o Benício Del Toro acho que é melhor do que aquele. A beast has come among us. Terrible things, Lawrence. You've done terrible things. O Lobisomem, esse dos anos 50, a história de um andarilho que vai parar nessa cidadezinha e no mesmo momento que ele para na cidade, a partir daquele ponto, mortes, ataques começam a surgir, começa a desconfiar desse personagem, simplesmente para cair uma trama de enganação científica, injeções, lobisomens. É aquela tradicional obra anos 50 que eu tanto amo. Eu amo essa década para o terror e para a ficção científica. Por quê? Porque são filmes, em sua maioria, que a gente considera hoje filmes B, né? Com efeitos especiais super criativos, mais horrorosos, mas filme gostoso de se assistir, que não tenta construir nada muito rebuscado. Eu vou trazer um filme simples, 1h30 de entretenimento e acabou. Vou falar sobre lobisomem, invasão alienígena, bruxa, diabo que seja, de uma forma simples. E você vai encontrar dezenas e dezenas e dezenas desses filmes. É isso que eu tanto adoro, né? Assisto coisa e jamais chegou ao final. O Lobisomem vai ao encontro. Ele é melhor que o da Hammer, que saiu depois. Eu falei agora do 2010, ele consegue ser melhor, porque ele é mais leve, ele é mais tranquilo, é mais gostoso de assistir. Você se importa mais
com os personagens, embora estivesse falando de Benício Del Toro, né, Anthony Hopkins, Emily Blunt, aqui um elenco completamente desconhecido, mas que de alguma forma a gente se importa mais. Então assistam, ele é um tanto quanto obscuro, mas vale a pena conhecer, principalmente se você ama anos 50, então é obrigatório, meu amigo. O Lobisomem de Londres, um dos primeiros filmes sobre lobisomem, eu acho que é o mais antigo, é o mais antigo dentro desse vídeo, de 35. É a história de um homem que ele estava numa viagem, passa por um ataque, o que ele faz? Ao invés de buscar, ficar lá mais um tempinho, né, vou passar por essa transformação aqui no meio do nada. Ele decide voltar a Londres e é lá que ele vai se ver em meio a ataques, tentando de alguma forma interromper os avanços da licantropia, né? Se monta essa criatura que vai tomar conta de seu ser. É bem arcaico, né? Eu adoro filmes dos anos 30, mas esse é um pouquinho mais truncado, mais lento, você vai ter que se utilizar de muita paciência. Ele tem 75 minutinhos de duração, então tem essa vantagem, mas eu já trouxe um vídeo sobre os melhores filmes dos anos 30, vou trazer outro em breve. Tô prometendo mais de um ano aí parado, eu acho que eu não incluí esse filme, mas se você gosta de filmes dessa década, assista todos os outros, né, os que eu coloquei naquela lista, depois você vai buscar essa segunda fornada, aí você pega o Lobisomem de Londres. Only that night in Tibet. Sorry, I can't share this with you. Lobo, outro blockbuster perdido dos anos 90, esse com Jack Nicholson. Tem até o James Spader, eu ia falar Meryl Streep, não é Meryl Streep, Michelle Pfeiffer como uma das protagonistas. E é a história de um homem trabalhando nessa revista, sofre um ataque, passa a se transformar em um lobisomem. Qual que é a diferença aqui? Nós vamos pela pegada Ginger Snaps, em que ele começa a ter essa transformação e ver pontos positivos dentro desse progresso ou degeneração, depende do ponto de vista, ele passa a utilizar isso a seu favor. Esse é o ponto central da história, só que as coisas vão fugindo ao controle. Se você colocar lado a lado Ginger Snaps e Lobo, Ginger Snaps é melhor, é um filme melhor, só que aqui nós temos aquela ação intermitente, quase frenética, quase como Dog Soldiers, né? E o Jack Nicholson como protagonista, com todo o seu charme, uma grande atuação. O filme que saiu, deve ter feito um baita sucesso, naquela época era muito pequeno, mas depois se perdeu. Hoje em dia ninguém fala sobre ele. Falei, faz pouquíssimo tempo, no Guia de Filmes de Terror, né? Vai lá, tem quase 9 programas, em breve sai o 10º. E é bem emblemático. Entre os anos 90, tem a direção do Mike Nichols, que dirigiu A Primeira Noite de um Homem, então até é diferentão para a filmografia desse diretor. Marking my territory. Um Lobo Entre Nós, já falei várias vezes sobre esse filme aqui no canal, pra mim é conforto total, um dos meus favoritos, seja da década de 2020 ou mesmo dentro desse subgênero. Lobisomens, cidade pequena, neve para tudo quanto é lado, uma tempestade ocorre, personagens ficam presos dentro desse hotel, uma espécie de pousada, e entre eles tem um lobisomem. Eles vão tentar descobrir a identidade do lobisomem antes que o lobisomem acabe com todos eles. Conforme as mortes, os ataques vão ocorrendo, o grupo vai ficando menor e as suspeitas vão aumentando até a paranoia explodir. Todos os personagens são cativantes, essa é a grande vantagem dessa obra. Eles traz pequenos detalhes de comédia que vão se inserindo perfeitamente ao nosso clima geral, e a surpresa final, que é de fato inesperada. Eu não consegui, coloque aqui nos comentários se você conseguiu prever a identidade do lobisomem. Então é um filme para você assistir várias vezes, fazer maratonas, e eu recomendo. Você quer uma dobradinha lobisomem cinema recente? O Lobo de Snow Hollow e esse Um Lobo Entre Nós. Are we really in a Mexican standoff right now? Baby, don't say Mexican. Just stand up. O Lobisomem, esse, o grande clássico dos anos 40, que serviu para catapultar a fama, o estilo, a mitologia dentro da sétima arte, é a história de um homem que sofre um ataque, né, no meio dessa floresta, ignorando as preces ou os avisos de uma vidente, e vai se transformar nessa criatura. Tem o Bela Lugosi em uma pequena ponta, e como protagonista o Lon Chaney Jr. nessa
década, nesse momento, eu falei de O Lobisomem de Londres, que é um filme que você assistiu com paciência. Esse não, dinâmico, não envelhece. Qualquer momento de sua vida você pode colocá-lo na sua televisão que ele vai te agradar, vai te trazer bons momentos. É curto, o Lon Chaney Jr. depois, se você gostou de Lobisomem, quer mais da carreira do ator, vá assistir a franquia Inner Sanctum. Acho que eu já apresentei a maior parte dos filmes aqui no canal, são 5 filmes, 60 minutinhos, cada um tem uma temática diferentona, com o Lon Chaney Jr. como protagonista. Essa década de 40, e tem essa vantagem, né? Que ele já tem o trabalho, a década de 30 tem aquela trilha sonora a ser trabalhada mais rústica, as personagens, as atuações muito teatrais. Aqui não, na década de 40 os camaradas pegaram o ritmo. Um Lobisomem Americano em Londres termina o vídeo de hoje. Na minha opinião, o maior filme de lobisomens de todos os tempos, direção de John Landis, efeitos práticos fabulosos do Rick Baker. 2 turistas estão na Grã-Bretanha, um deles morre, o outro arranhado, né, por esse lobisomem no meio do nada. Ele passa a sofrer essa transformação, só que tem uma pegadinha, né? É isso que dá todo o charme do filme, que ele passa a enxergar, a ver a figura de seu amigo morto, lidando com conselhos sobre a vida, conselhos amorosos, sobre a sua transformação. É como se fosse o diabinho. Lá lembra do episódio do Tom e Jerry, que tem um diabo, tem um anjo? Aqui o nosso personagem só tem um diabinho para conduzir a sua vida e a transformação final. Obra do Rick Baker, né? Filmaço, filme de conforto, teve sequência, infelizmente horrorosa, um Lobisomem Americano em Paris dos anos 90, que eu já falei no canal, para você assistir. Diverte, né? Ela é bem trash, bem tosca, efeitos especiais horrorosos, mas se você quer o classicão mesmo, o melhor de todos, um Lobisomem Americano em Londres. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa aqui embaixo, não se esqueça de comentar qual o seu filme preferido sobre lobisomens e também qual filme obscuro dentro desse subgênero você mais curtiu e vai procurar fazer altas maratonas. Muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos dias.